interessante, né? Porque o espírita militar, ele fala mais alto, né? Quero um assim seja, né? Um bom dia. Isso é bom. Isso é energia. É disso que nós precisamos, né? Energia. Energia para mudar, energia para se melhorar. Essas coisas. Nós vamos falar sobre isso. Inicialmente, lembrando o nosso exército, eu sou da Polícia Militar de Rondônia, mas iniciei minha carreira no exército. Lá em Quaraí, servi lá no 5º RCMEC. Sou de cavalaria, minha formação. Gostei muito dessa parte e sou muito grato ao Exército por isso. Então, 19 de abril, né, de 1648, você sabe dessa história, só vou relembrar, de repente tem algum mais novo que não sabe. E na primeira Batalha dos Guararapes, né, que foi o episódio onde se juntaram os portugueses e brasileiros. E ali é a data que se diz que foi criado o nosso exército. Nessa batalha, nesse esforço. E dentro do exército, o braço religioso espírita é a cruzada dos militares espíritas. Mas não é só dentro do exército. É bom que se diga que é dentro das organizações militares, todas elas. Polícia militar, bombeiro militar, aqui é a brigada, né? Então, ela é uma sociedade civil legalmente constituída, ela tem um centro, que é lá no Rio de Janeiro, e ela foi fundada em 1944. Vocês receberam esse material mais aprofundado. Eu só estou dando uma passada por aqui para a gente lembrar que hoje a nossa cruzada faz parte aqui da capelania do CMS. É um passo muito importante para nós espíritas. Embora nós já trabalhássemos dentro das unidades, tivemos os grupos, e é isso que eu quero falar também, o nosso núcleo aqui em Porto Alegre, ele já tem 74 anos. 74 anos. Ele nasceu aqui em 1951, outubro, vai fazer 74. E foi oriundo de militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, Exército, Marinha, Aeronáutica, Brigada Militar, que na época o bombeiro fazia parte também. E aí eles fundaram aqui em Porto Alegre um núcleo. É assim que a gente chama. Como eu disse, nasceu da vontade de um grupo de militares e o objetivo é esse, atuar dentro de todas essas forças, procurando congregar essa nossa religião, porque nós temos dentro, né, o braço católico e o braço evangélico. E hoje, a nível nacional, nós somos a terceira religião com mais adeptos, também dentro das forças. Então é importante a gente trazer isso. Hoje a nossa cruzada, a nível nacional, ela tem 30 núcleos. Estão se criando outros, tá? E dentro desses núcleos, e fora deles, inclusive, tem muitos grupos de estudo, né, que são tocados por delegados. São os representantes da cruzada dentro das organizações, dentro das unidades, não das organizações, dentro das unidades militares. Nomeado em boletim, inclusive. Né? O comandante chega lá, ele determina ou verifica quem que é espírita, quem vai tocar esse serviço lá dentro, e ele passa a ser nomeado em boletim como um delegado representando. E aí nós informamos a Cruzada do Rio. Em 2018, nós fizemos um trabalho em 23 unidades aqui da Grande Porto Alegre, onde conseguimos implantar 14 grupos de estudo. Chama-se GEDs, né? Esse aqui, ó. E normalmente se reúne fora do horário de expediente. Estou trazendo essa informação porque ela é importante, ela está nesse folder que vocês receberam. Os companheiros que estão aqui, que já são espírita, que dentro da sua unidade não tem um grupo de estudo,
a gente está se propondo a auxiliar na criação desse grupo. Se vocês repararem aí nesse folder, na parte verso dele, tem aqui as nossas atividades agora, que estão funcionando aqui dentro, mas também tem um espaço para você colocar ali o horário que o teu grupo de estudo pode vir a funcionar ou se já está funcionando. Eu sei que o Colégio Militar lá tinha um grupo bem forte, onde eu participei algumas vezes, alguns anos atrás. Mas hoje ainda não, parece estar meio parado, né? Vamos reativá-lo, se Deus quiser, porque isso é importante e não é só para nós. E nós vamos ver isso hoje. Aqui a nossa diretoria, praticamente todos presentes aqui. Não, praticamente, é só o Coronel Colares que não está. O restante todos estão aqui. Esse trabalho aqui, que nós estamos desenvolvendo aqui dentro do CMS, nós temos uma sala que fica ali no Grêmio, tá? Bem naquele corredor do Grêmio, passando a porta do Grêmio, está ali a sala onde vai funcionar alguns trabalhos. E as palestras de terças-feiras, às 17h30, será sempre aqui, nesse mesmo auditório ou no museu. De repente, a gente, quando reformarem o auditório lá embaixo, provavelmente a gente passa lá para baixo. Mas será aqui no museu, ok? Mas essa semana tem mais uma coisa que a gente comemora para nós espíritas. É o 18 de abril, que é uma data nacional, Dia Nacional do Espiritismo. E foi lá nessa lei 14.354 de 2022, por iniciativa do Senado, de uma senadora, foi sancionado pelo então presidente Bolsonaro. Tá? Importante lembrar, e essa data, por que é essa data, né? Porque é a data que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação. Ok? Mas o nosso assunto é esse aqui. Vamos falar de Jesus. E eu fiz questão de trazer esse tema, porque eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas que não têm a informação dizer que o Espiritismo segue Kardec, não segue Jesus. Então eu fiz questão de trazer, porque o Cristo Consolador, ele para nós é o nosso guia, né? E não é diferente dentro da doutrina espírita. E é por isso que é importante a gente estudar sobre ele. É um tema, principalmente a questão do jugo leve, é um tema profundamente consolador. E essa é a nossa proposta para todos. A gente fixar na mensagem que ele traz, vamos tentar interpretar com vocês aqui, e a gente saia daqui consolado e inspirado, principalmente. Tá? Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Também está na Bíblia, né? Mateus 11, 28 e 30. Capítulo 11, versículos 28 a 30, que eu trago aqui para vocês. Vinde a mim, todos os que estáis aflitos e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A gente lê isso, se a gente lê rapidamente, a gente não entende muito bem. Tem 3 palavras para mim aí que são principais. Ele fala sobre aflitos, jugo e descanso. E a gente tem que tentar entender isso, porque Jesus falava por parábolas. E naquela época, poucas pessoas, quase nenhuma, entendiam o que ele estava falando. E hoje, atualmente, continua mais ou menos assim, né? A gente sabe. Mas, enfim, o que a gente vê é que muitas coisas que estão na Bíblia são interpretadas de acordo com o que a pessoa lê. Interpreta do jeito dela. Não está errado. Por quê? Porque é o grau evolutivo dela naquele momento que ela está lendo a Bíblia. Por isso que é importante... Está baixo? Não, então não levanta muito, deixa eu chegar mais perto aqui. Eu achei que estava muito alto. Mas aí tu fala, tá?
Então, como eu estava falando, por isso que é importante a gente estudar em grupo. Porque aí são várias opiniões, né? Vários entendimentos que nós vamos trabalhar e depois a gente vai sair dali com um consenso. Por isso que é tão importante, dentro da doutrina espírita, o estudo evangélico, estudar as parábolas, entender o que Jesus queria nos dizer. De longe, a nossa doutrina espírita é a que mais lê, é a que mais tem livros espíritas, livros para serem lidos dentro da doutrina, em relação aos demais. Então vamos tentar entender isso aqui. A proposta é essa. Quem foi Jesus? Claro que todos nós temos uma resposta, na ponta da língua, né? Porque a gente tá alto? Tá. Tá bem. Então vou deixar assim encostado que não fica distúrbio. Então aqui, ó. Quem foi Jesus? Um homem bom, um profeta, um mestre, um espírito puro. Algumas religiões até hoje ainda acreditam que Jesus é um profeta. Foi um profeta dentre outros tantos que passaram por este mundo. Ok? Mas para nós, ele é um modelo da perfeição moral. Né? Mais do que isso, ele é, na verdade, o guia e modelo da humanidade. Por que a gente entra nesse aspecto? Porque ele não só falou, como muitos profetas, ele exemplificou. Jesus não escreveu nada. Jesus não tinha religião. E o interessante é isso. Jesus é o mestre de todas as religiões cristãs. Então é importante. Realmente ele não tinha que ter religião. Mas a formação inicial dele qual era? Judeu. Tranquilo. Então Jesus nos mostra, através de seus ensinamentos e exemplos, um caminho, né? O caminho da evolução espiritual, do amor incondicional e da caridade. É isso. Ele, como eu disse, ele nos mostra, ele não só fala. Então, por isso que ele é a personificação da lei do amor. Que tudo que ele fez foi por amor. Ele conseguia entender as pessoas que o rodeavam de uma forma íntima. Isso é muito profundo. Mas como assim Jesus não conhecia as pessoas? Como é que ele nasceu de uma forma? Porque ele conhecia de forma íntima. Porque ele é o governador do planeta desde a sua formação. Quando nós viemos para cá ainda, muito brutos, Jesus nos trouxe. Pegou pela mão, vai por aqui, meu filho, teu caminho é esse. Vocês acham isso um absurdo? Quando a gente começa a se aprofundar no estudo da doutrina, a gente começa a ver que é muito mais. Ele está muito mais perto do que a gente imagina. Deus está muito mais perto do que a gente pensa. Ao ponto de a gente falar com Ele e Ele nos responder. Se eu estiver a fim de ouvir. Né? Mas, enfim, nós temos aqui o peso do mundo e a promessa do alívio que ele falou lá. Né? Esse peso do mundo, o que seria esse peso do mundo? Um mundo repleto de desafios, dores, incertezas. Estamos nós aqui carregando fardos pesados, né? Que parecem nos impedir de seguir à frente. Eu faria uma pergunta e pediria para levantar o braço, mas não vou fazer isso. Mas eu vou deixar a pergunta, cada um pensa em si. Quem aqui nesta sala não passa por algum tipo de problema?
se fosse para levantar o braço, eu acredito, 99,9% levantaria o braço. Esse 0,1% é porque ainda não chegou a vez do testemunho dele. Mas todos nós temos uma situação que nós temos que vencer. São esses fardos pesados, né? E aí vem problemas financeiros, vamos só citar alguns, dívidas inesperadas de toda ordem, né? Conflitos familiares, desde uma simples discussão, uma vez por semana, com a esposa, com o marido, até conflitos mais graves, né? Dificuldades no trabalho. Quem não tem, né? Nós estamos aqui no ambiente de trabalho. Nossos companheiros de trabalho estão aqui do nosso lado. Quem não tem esses problemas? Enfermidades. Todos nós temos. Um momento ou outro, se não pessoalmente, um ente querido nosso. E isso nos abala, porque esses problemas não precisam ser exatamente em nós, mas naqueles que estão ao nosso redor. Como eu posso ser feliz se eu tenho alguém que eu amo, que está do meu lado, enfim, que passa por problema? Não tem, né? Enfim, perdas de entes queridos. Isso é o normal. Por que é normal? Porque todos nós vamos passar por isso. Já passamos e vamos continuar. E nós vamos passar por essa vida. Alguém vai ficar. Então, como que eu interpreto tudo isso? Como que eu posso interpretar? Então, a doutrina espírita enxerga que Jesus Cristo é o farol da esperança e do consolo. Tudo, e eu não estou economizando palavra e nem estou fazendo de conta, tudo que passa em nossas vidas tem solução na Bíblia. Já pensaram sobre isso? Já estudaram a Bíblia? Porque desde as questões financeiras, todas essas questões, todas elas, conflitos, dificuldades, enfermidades, tudo está na Bíblia. Interessante isso. Também já ouvi dizer que espírita não lê a Bíblia, só lê o Evangelho. Bem, o que é o Evangelho? São passagens da Bíblia comentadas pelos espíritos. Mas não quer dizer que o espírita não lê a Bíblia. Deve ler. Alguns talvez não leiam mesmo, mas deveria. Questões amorosas, questões familiares, questões financeiras, está na Bíblia. Cada um tem lá a sua importância. Impressionante. Trago isso para desmistificar essa situação de que nós não lemos a Bíblia ou que nós não temos a Bíblia em nossos livros de leitura. Mas Jesus Cristo é esse. Mas eu queria falar, antes de entrar no jugo leve, eu queria falar sobre o jugo pesado. Porque é importante que reconhecemos esse peso do jugo, né? Mas mais importante ainda é o que está dizendo ali embaixo, que muitas vezes carregamos por escolha própria. E aí a coisa começa a ficar difícil. Será que é isso mesmo? Será que eu gosto de sofrer? Será que eu quero para mim as coisas que eu estou passando? Mas ali está dizendo que a escolha é minha. Como assim? Como que isso pode ser? Como que eu posso aceitar isso para a minha vida? A resposta está aqui na Bíblia. Mas também está nessa passagem que Jesus coloca para nós. E esse jugo pesado que ele se refere é do materialismo. Mas tudo que eu estou passando é por causa do materialismo? Não sei qual é a relação, mas vamos ver. Vamos ver se tem, né?
Então, a ilusão do materialismo, na verdade, né? Esse é o jugo pesado. E aí vem egoísmo, orgulho, vaidade, apego aos bens terrenos e às paixões mundanas, busca incessante de poder e prazeres efêmeros. Bem, tudo isso, pelo grau de imperfeição que estamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, tudo isso nós temos. Eu digo, egoísmo, orgulho, vaidade, isso aqui tudo, eu tenho isso. Uns mais, outros menos, um pouco mais, um pouco menos. Aí vai de um exame de consciência íntima de cada um. O que será que eu tenho? Qual é o grau disso na minha vida? Começa por aí. E isso nos afasta da nossa verdadeira essência. Qual é a nossa verdadeira essência? Qual é? Aqui dentro e fora, toda religião cristã, e aqui dentro da Bíblia, Jesus nos trouxe isso. Nós estamos de passagem, nós somos espíritos, hoje almas encarnadas. Então, qual é a minha essência espiritual? Essa é a minha essência. Independente da religião, se for cristã, todas acreditam na essência espiritual do homem. Não é só a doutrina espírita. E isso é o que Jesus nos disse. Está aqui. Quando ele diz, vinde a mim, o que ele quer dizer com isso? Enfim, se a nossa essência é espiritual, todas aquelas questões para cima são materialistas. Estão na vida material. E nelas todas eu não consigo trabalhar a minha questão espiritual. Se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, se eu tenho vaidade, tudo isso me atrapalha na minha evolução, na minha essência. Vamos ver. Nos deixamos dominar por esses sentimentos negativos, muitas vezes. Criamos em nós mesmos um fardo difícil de suportar. Aí a gente começa a se dar conta que aquela frase não estava tão errada. Que quando a gente envereda por esse caminho, aí a gente vai tendo sentimentos negativos. Por quê, né? Porque a gente vive em constante busca para satisfazer nossos desejos egoístas. Às vezes é duro de a gente ouvir isso e mais duro ainda de aceitar. Tá? Mas acumulamos bens materiais que não nos trazem felicidade verdadeira. E aí, por aí vai. Né? E é tão verdade isso, porque tem pessoas muito ricas, que não tem um carro bom só, um Porsche, tem 10 carros na garagem. O dinheiro que ganha, né? E aí tu vira para ela, tu é feliz? Não. Os filhos na droga, no 10º casamento, tudo perdido. Dinheiro traz felicidade? A gente vai concordar, dinheiro não traz, mas que é bom, né? A gente fala. Mas tudo tem que estar de acordo com os nossos objetivos. Se você não tem meta, não tem objetivo na tua vida, tu vai começar a acumular dinheiro sem objetivo, não vai se tornar feliz, porque sempre vai estar faltando. Nunca será suficiente. É como a gente enchesse um balde de água, mas ele sempre está furado, então tu não consegue encher esse balde. Está sempre esvaziando. Então tu compra um negócio, quero comprar esse carro. Aí tu compra, daqui uns 2 meses, mas já comprei, vou comprar outro. Então tu sempre é atrás de mais coisas, Por isso que a gente tem que ter objetivos bem definidos em nossa vida. É por isso que a parte religiosa
independente da religião que for, em nossas vidas, complementa a parte essencial do nosso ser, que é a parte espiritual. É importante que a gente siga, sim, porque tu vai fazer um estudo sobre as leis morais do homem, sobre as leis de Deus, e vai trazer isso para ti, e aí tu vai conduzir a tua vida de uma forma diferente. E aí vem o convite de Jesus, que é importante para mim, que faça com que eu entenda, né, diante desse quadro todo que a gente está vivendo, qual a finalidade disso. Não existe o acaso de nada. Aí nós vamos aproveitar bem a nossa encarnação no quesito trabalho. Estou neste trabalho. Por que eu sou hoje militar, estou aqui no ICMS ou qualquer outra unidade? Tem motivo. Por que eu tenho um comandante, eu tenho um chefe, assim, sabe? Tá aí. Se eu conseguir esquecer o resto todo e me portar desta forma, vai volta positiva para nós. Estamos passando a primeira prova. Segunda prova. Na família. Cultivar diálogo, compreensão, amor incondicional, ouvir com atenção. Esse aqui tem muito a ver com o primeiro, né? Às vezes a gente fala muito e ouve pouco, então, por isso que está aqui. Expressar sentimentos de forma clara e respeitosa, perdoar as falhas, criar momentos de união e alegria. Olha que bula interessante para a família. Aí cada um reflete, será que eu consigo fazer isso na minha família? Será que a minha família consegue conquistar esse momento de paz e de união? Se não, tem que ir atrás, né? Mais uma aqui. Na sociedade, né? Está lá um militar carregando uma criancinha na enchente, né? Nos engajar em ações sociais, porque tem muitos necessitados. Isso faz bem para nós, né? Foi o que nós falamos. Ajudar os mais necessitados e construir um mundo mais justo e igualitário. De forma geral, a nossa função já nos ajuda nesse sentido. Mesmo que eu não queira fazer, às vezes eu estou fazendo, né? Mas o importante é que eu queira, que eu me dedique e que eu goste de ajudar as pessoas. Quando eu estava no exército, é interessante fazer um... A gente não fala muito de si mesmo, mas é uma experiência que eu vivi, Meu pai era do exército, e eu sempre fui apaixonado pelo exército. Mas por questões... Meu pai era mais pobre, mas não tinha tanto dinheiro, eu não consegui vir estudar no Colégio Militar em Porto Alegre. Acabei fazendo NPR em Bagé, oficial e tal, e fui para Quaraí. Quando eu saí de lá, eu fui para a Polícia Militar, fiz um concurso lá, porque eu queria continuar sendo militar. Mas aí, eu disse, mas não vai ser a mesma coisa. Eu me senti melhor. Nada contra, não é isso. Cada um tem uma função. Mas dentro daquilo que eu tinha estipulado na minha vida, eu consegui ver que nas minhas ações, na função que eu exercia, quando eu chegava numa ocorrência para atender uma briga de casal, por exemplo, ou alguém ferido, eu conseguia fazer as duas funções. Eu me sentia bem pessoalmente fazendo, não por ser o cara que tinha a função de ir lá e resolver a situação. Estou trazendo isso da mesma forma que esse soldado está carregando essa criança, nessa enchente que a gente trabalhou, o Virgulino também trabalhou muito lá na frente, e outros militares, com certeza. A gente não vai lá só porque era obrigação, está lá, ele está fardado. Mas a gente vai porque a gente quer ajudar.